Olá, seja bem-vindo ao nosso programa Espaço Aberto para a Saúde. No programa de hoje vamos falar sobre estudar no exterior na área da saúde, que é uma situação hoje muito comum. E nós vamos também conhecer alguns pré-requisitos necessários para estudar no exterior. Vamos conhecer um pouco mais sobre a experiência de pós-graduação no exterior na área da saúde com a professora que já passou por isso, a Paula Amaral Mussomessi, é isso mesmo? Isso mesmo. Então, mestre em enfermagem pela Unirio e foi assistente de pesquisa no exterior na área de políticas públicas, é isso mesmo? Isso mesmo. Então, Paula, fala um pouquinho pra gente sobre essa sua experiência. Então, eu estudei no programa de inglês intensivo na Boise State University, que é uma universidade localizada no estado de Idaho, nos Estados Unidos. E, além disso, eu trabalhei como Research Assistant, como você falou, é assistente de pesquisa, em um estudo sobre políticas públicas que envolvia as universidades de Brasília e a Universidade de Harvard. Além disso, também trabalhei como voluntária, acompanhando o trabalho do enfermeiro na clínica Stanton Healthcare. E recentemente, após a conclusão do mestrado, eu inscrevi um trabalho numa conferência chamada Brascom, e se tratava de um estudo sobre uma metodologia de ensino chamada Team-Based Learning. Essa conferência, Brascom, ela foi idealizada a partir da necessidade de networking entre os estudantes de pós-graduação no exterior, para divulgar as pesquisas científicas realizadas por esses estudantes e também para promover algumas premiações. E esse ano, essa conferência ela foi realizada pela primeira vez na Universidade de Harvard. Interessante. Mas você foi para lá pela pós-graduação, foi pelo mestrado, foi isso? Não, eu fui após a formação enquanto enfermeira, fui para o aprimoramento da língua inglesa e assim eu tive a oportunidade também de trabalhar como assistente de pesquisa. Nessa experiência como assistente de pesquisa, que iniciou o meu interesse pelo mestrado acadêmico e que eu acabei ingressando quando eu voltei para o Brasil. O que você viu lá, Paula, assim, de um caso interessante que você possa contar para a gente relacionado a essa sua experiência lá? Eu acredito que seria interessante, eu poderia listar várias situações importantes, mas em questão de divulgação para os alunos, né, para estudantes de graduação e pós-graduação, eu acredito que as experiências que eu adquiri e também as informações que eu adquiri através da participação do evento da Brascom. Por quê? Porque para se estudar no exterior é necessário uma série de requisitos. E às vezes nem todas as pessoas têm conhecimento dessa possibilidade e de como que funciona esse processo. Então, nesse ano, em março, eu tive a oportunidade de participar desse evento em Harvard e ter o contato com vários estudantes de pós-graduação que estudam na Universidade de Harvard e em outras universidades norte-americanas. Os requisitos, eles envolvem cartas de recomendação de professores ou profissionais que trabalham junto com esse estudante, testes de proficiência na língua, como o TOEFL, que é bastante conhecido, testes específicos, como o GMAT ou o GRE, e o Personal Statement, que é uma redação que é como se fosse a parte mais importante dessa documentação, em que o aluno vai contar um pouco sobre a sua trajetória profissional e o seu objetivo de estudar fora, o porquê que ele deve ser escolhido. E esse grupo que você conviveu lá, que você falou agora há pouco, são todos estudantes da área da saúde?
Não, essa conferência, ela foi organizada para uma conferência multiprofissional. Então, houve a participação de enfermeiros, farmacêuticos, médicos, profissionais de outras áreas também, não somente da área de saúde. É claro que eu tive um envolvimento maior com os profissionais da minha área, mas existiam outras áreas também presentes nessa conferência. Você enfrentou alguma dificuldade lá fora, morando lá fora, assim, saindo daqui do Brasil para ir para lá para estudar? Sim, uma das dificuldades, né, foi a questão da adaptação a uma nova cultura, as diferenças climáticas, porque eu fui para uma cidade onde as temperaturas eram muito baixas, e o aprendizado da língua, que por mais que eu pensasse que eu dominava a língua, há toda uma adaptação que envolve muito estudo, dedicação e empenho para que realmente a pessoa consiga consiga ser fluente. E eu tive também essa dificuldade, mas após um período de grande dedicação e empenho, eu consegui. Mas, Paula, isso também, assim, conversando com o pessoal lá, assim, você conversando, você conseguia aprender mais, que dizem que falar bastante com as outras pessoas de lá, isso. Você iria aprendendo, é verdade mesmo? Você conseguiu... Isso, eu utilizei como estratégia a participação em diversos grupos sociais dentro da comunidade que eu estava inserida. Então, além da participação nas aulas da universidade pelo programa de inglês intensivo, eu participava também de aulas de conversação que eram disponibilizadas nas bibliotecas. Eu participava também de cerimônias religiosas para treinar a parte do ouvido, do listening. Eu também realizei trabalho voluntário como uma forma de aprendizado de toda a terminologia relacionada à saúde. Então, eu não somente estudei na universidade, mas... Isso é uma outra coisa que eu ia te perguntar. Essa convivência que fez você aprender mais, quando você tinha esses encontros, né, eles tinham um cunho assim, mais acadêmico, vocês utilizavam um inglês mais técnico, digamos assim, era mais fácil de entender, entendeu? Entre vocês conversando, ou não tem nada a ver, era tudo muito coloquial. Então, na universidade eu tinha uma exposição à língua culta, né? Então eu tinha era mais instrumental, né? Você era conseguia... mais instrumental. E nesses grupos sociais da comunidade, eu consegui aprender alguns termos, algumas gírias, algumas contrações que não são adequadas para um ambiente acadêmico. Mas tudo isso favoreceu o aprendizado e a aquisição de novo vocabulário. Isso, né? Que é bem importante. E em relação, você percebeu como é vista a enfermagem por lá? No âmbito social, a enfermagem ela é muito respeitada e valorizada. Em qualquer ambiente social que eu estava inserida, eu conseguia ouvir, né? E como as pessoas perguntavam, sempre havia um retorno positivo em relação à profissão de enfermagem. Eu acredito que a profissão de enfermagem, o valor dela é igual em qualquer país. O reconhecimento desse valor que ainda precisa ser conquistado em alguns países. E lá não é o caso, né? Lá já é reconhecido. A enfermagem é muito reconhecida não somente dentro da área de saúde, mas no cunho da coletividade também. E na prática assistencial, o trabalho que eu desenvolvi como acompanhando o trabalho da enfermeira nessa clínica Stanton Healthcare, que é uma clínica que fornece e promove assistência à saúde da mulher na comunidade em Boise, eu pude observar que o enfermeiro ele seguia todas as competências e habilidades definidas pela profissão e também
dispunha de recursos materiais, físicos e recursos humanos que permitiam uma assistência de enfermagem de qualidade. Então tinha infraestrutura e tinha recursos para conseguir fazer uma assistência de qualidade. Eu acho que isso até facilita também o reconhecimento pela população, né? Porque conseguiam fazer o trabalho, logo você é reconhecido. Em outros países, né, como o nosso país, já é mais complicado, você falta recursos para muitas coisas, então não tem nem como o profissional ter o seu potencial alcançado, né? Isso assim vale para todos, não só para a enfermagem, mas também para os outros profissionais da área da saúde. Mas eu perguntei especificamente por você ser enfermeira e como que você viu, né, essa sua relação lá com quem você cuidava e ajudava nessa clínica. Mas, assim, da questão cultural, você acompanhava a enfermeira lá. Mas, então, Paula, nessa clínica que você atuou lá, acompanhando a enfermeira, você viu alguma dificuldade ou diferença relacionada ao cuidado aqui do Brasil, prestado pelo enfermeiro? Eu não identifiquei nenhuma diferença em relação à essência do cuidado, de pensar no paciente holisticamente, de respeitar a privacidade, a confidencialidade das informações, mas toda a infraestrutura do ambiente, isso traz uma consequência para o cuidado prestado. Então, como a enfermeira dispunha de recursos materiais, físicos e humanos e uma infraestrutura adequada para prestar aquela assistência, eu vejo a diferença do cuidado por essa influência da infraestrutura. Então, Paula, como que você se vê hoje depois dessa experiência? O que mudou na sua vida? Então, eu adquiri uma visão mais ampliada e crítica acerca da prática assistencial, do ensino e da pesquisa. E a imersão, o convívio com outras culturas, não somente a americana, mas a japonesa, a vietnamita, a indiana, a coreana. Então, várias pessoas, né? Muitas pessoas, porque nesse programa de inglês intensivo era um programa para estudantes internacionais. Então, eu tive o contato com muitas pessoas de outros países e eu adquiri uma visão crítica e ampliada que me favoreceram o aprendizado da empatia, que a empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro. E hoje eu vejo uma diferença em relação a como eu consigo visualizar os outros comportamentos sociais, as perspectivas diferentes, de uma outra maneira, de uma forma que eu consigo respeitar melhor essas diferenças que coexistem na sociedade. O trabalho voluntário também na clínica Stanton Healthcare permitiu também o desenvolvimento da empatia, esse fortalecimento da empatia. Por quê? Porque era um ambiente em que todos os profissionais trabalhavam voluntariamente, eles dedicavam algumas horas da semana, da sua semana, algumas horas do dia, para estarem ali prestando uma assistência às mulheres que procuravam assistência naquela clínica. Então, ali também eu consegui identificar a empatia no ambiente de trabalho. Então, isso que é interessante, que essa parte que você desenvolveu também da parte profissional. E nessa clínica de atendimento à mulher lá, o que era orientado? Qual era a demanda dessas mulheres? E o que você fazia lá? Essa clínica, ela foi criada em Boise, que Boise é a capital do estado de Idaho. Essa clínica, ela foi criada no intuito de fornecer informações e orientações à saúde da mulher. Em qual aspecto? No aspecto do aborto. Porque muitas mulheres, elas decidiam abortar por pressão do cônjuge, por dificuldades financeiras, por terem uma idade muito reduzida, às vezes adolescente. Então, a fundadora da clínica,
ela sentiu, pela relatos na comunidade, a necessidade da criação de uma clínica em que a mulher pudesse adquirir, né, pudessem ser atendida de maneira a ser ouvida e quanto à sua decisão de abortar, e ali opções serem fornecidas para essa mulher. Porque não é somente a questão do aborto, existe a possibilidade de adoção, existe a possibilidade de, se a mulher decide abortar por recursos financeiros limitados, a como recorrer para ajudas, né, comunitárias ou outro tipo de ajuda dentro da comunidade que ela esteja inserida. E lá nos Estados Unidos é legalizado, né, em relação a isso? Isso, então, é legalizado na maioria dos estados e essa clínica surge como uma alternativa. E muitas mulheres, após a consulta de enfermagem e após serem orientadas em relação às opções que elas tinham diante da situação, elas se sentiam mais confortáveis, havia uma sensação de bem-estar e acolhimento dessas mulheres nessa clínica. Vamos agora às nossas perguntas por e-mail. Para você que quer mandar pergunta para a gente, espaçoabertosaude@gmail.com. A gente tem uma pergunta aqui da Amanda Peixoto. O que é necessário para ingressar em Harvard? Eu já falei anteriormente sobre os documentos que envolvem as cartas de recomendação dos professores, testes de proficiência na língua, como o TOEFL. Se o candidato ele deseja ingressar na graduação, ele pode precisar fazer o teste chamado SAT, e pós-graduação seria mais o GMAT ou o GRE, o Personal Statement e uma trajetória profissional e acadêmica compatível com os critérios da universidade. Tem uma pergunta aqui da Maria Alice, de Saquarema. Ela pergunta: há muitos brasileiros nesta universidade? A Universidade de Harvard é uma das universidades mais prestigiadas no mundo. Em 2015, de acordo com os dados da universidade, havia 117 brasileiros estudando na universidade. E esse número tende a crescer. O Jair de Niterói, ele pergunta, Paula, quais são as principais diferenças de uma universidade no Brasil e lá no exterior? Então, são inúmeras as diferenças em relação à infraestrutura, às metodologias de ensino utilizadas, à qualificação dos professores e também aos investimentos, que não são somente públicos, mas também privados. A Universidade de Harvard, ela é uma das mais prestigiadas no mundo e atrai talentos e estudantes muito competentes de todas as regiões do mundo. Então, tudo isso faz com que essas universidades, não só a Universidade de Harvard, mas outras universidades norte-americanas bem conceituadas, se tornem universidades globais. E isso acarreta uma série de descobertas e contribuições científicas que são de grande valor para a ciência. Inclusive, eu até lembrei agora que a pesquisa que você ajudou era na área de políticas, né? E era sobre o quê? Era uma pesquisa que tratava sobre o orçamento participativo, que é um programa do governo brasileiro, na época que existia em vários municípios. E esse programa, ele tratava da participação popular no orçamento das prefeituras para obras municipais. Então, inicialmente, eu me surpreendi por esse programa, mas era um estudo, né, que ele ainda está em andamento. Inclusive, semana passada, eu mantive contato com alguns professores das universidades norte-americanas, que eles estão ainda agora em andamento dos resultados desse programa. E esse programa,
ele conta com a participação popular. Ele é mais presente, mais funcionante nas regiões sul e sudeste do Brasil. Então, foi muito interessante a participação nesse estudo, porque eu adquiri uma visão mais ampliada sobre o exercício da cidadania. A necessidade, realmente, dos brasileiros participarem politicamente nas decisões nas suas comunidades. Porque na educação que, por exemplo, eu recebi, eu sempre associei a política à corrupção. E após essa participação nessa pesquisa, eu mudei a minha concepção da importância da minha conscientização enquanto cidadã na comunidade que eu estou inserida. Não somente por questões infraestruturais, mas também por questões de qualidade de vida da população, que está totalmente associado com a prática profissional. O que é interessante dessa pesquisa que você está apontando, que o orçamento participativo é uma coisa no Brasil e a pesquisa foi desenvolvida lá nos Estados Unidos, é isso? Exatamente. Pelas universidades, eram professores da Universidade de Harvard. Um professor estava desenvolvendo esse estudo o financiamento da pesquisa vinha todo da Universidade de Harvard e da Universidade Boise State e a UNB. Então, foi uma pesquisa, é um projeto de pesquisa, ele está em andamento. Então, eu iniciei a coleta de dados em cerca de 77 municípios do Brasil. Então, eu entrevistei secretários de governo e prefeitos para falar acerca do programa no Brasil e como se dava essa participação popular. E atualmente eles estão continuando com o desenvolvimento dessa pesquisa para saber os resultados ao longo desses 5 anos de desenvolvimento desse programa Orçamento Participativo. Aqui a gente tem uma pergunta da Elizabeth Souza, do Rio de Janeiro. Como o brasileiro é visto na universidade e se houve bullying? Bem, na cidade onde eu estudei, eu não sofri nenhum tipo de bullying. Eu fui muito bem recebida por todos os professores e alunos que estudavam comigo. É claro que foi possível observar a formação de grupos em sala de aula, que é comum em qualquer universidade. E eu geralmente trabalhava com grupos de 50% alunos americanos e 50% alunos estrangeiros, até por uma questão de afinidade. Na sua opinião, Paulo, o que você acha que é necessário para o Brasil se aproximar da qualidade de ensino que você vivenciou lá fora? São inúmeros fatores, mas eu acredito que o investimento na educação seria o primeiro passo. A valorização da educação, a importância da educação, da formação dos cidadãos e também a parte do investimento, porque às vezes no Brasil a gente conta muito com investimento público, mas também nas universidades norte-americanas, grande parte dos investimentos são privados. Então falta investimento, né, uma participação maior de outros setores sociais, né, que de repente isso pode impulsionar também o interesse da população em querer melhorar a educação, né? Mas é isso aí, a gente conversou aqui com a Paula Amaral e a gente falou sobre a experiência de estudar no exterior, né? Ela como enfermeira na área da saúde, como foi essa vivência. Espero que vocês tenham gostado do nosso programa Espaço Aberto para a Saúde. Até o nosso próximo encontro.